Que as estrelas da bandeira do Brasil representam os estados do nosso país, isso muito provavelmente você já sabe. Hoje nós temos na bandeira 27 estrelas, uma para cada estado e também uma para o Distrito Federal. Mas essa relação nem sempre foi tão direta assim. Nós tivemos estados que ficaram 4, 10, até 13 anos existindo, mas sem ter a sua estrela no maior dos símbolos nacionais. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje a gente vai explicar essa relação e contar algumas curiosidades sobre os estados do Brasil e as estrelas da nossa bandeira. Vamos começar então vendo o círculo central da bandeira do Brasil e verificar qual estrela corresponde a cada estado. Estamos vendo aí as estrelas e os estados para cada uma delas. Notem que só tem uma estrela acima da faixa, que é a estrela que corresponde ao Pará. Isso porque quando a bandeira foi criada, o Pará era o estado que tinha a capital mais ao norte de todos. Nós não tínhamos ainda os estados do extremo norte do Brasil. Aliás, um parêntese, tirando o Pará, eu não encontrei uma explicação exata de por que cada estrela corresponde a cada estado. Tipo assim, por que a estrela do Piauí é essa aqui e não essa aqui? Se alguém souber, deixa nos comentários. A disposição das estrelas é uma representação de como estava o céu no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889, que foi o dia da proclamação da República. Essa ideia de mostrar constelações da bandeira e fazer com que essas constelações, ou melhor dizendo, que as estrelas dessas constelações representem estados do país, é uma coisa que faz com que a bandeira do Brasil tenha um design muito raro, quase único no mundo. Pelo seguinte, muitas bandeiras têm estrelas, e mesmo constelações. Nossos vizinhos, nossos colegas de hemisfério sul, Austrália e Nova Zelândia, têm o Cruzeiro do Sul em suas bandeiras. E todo mundo conhece, né, a bandeira dos Estados Unidos, que tem as estrelas, as 50 estrelas correspondentes aos 50 estados que formam o país. Mas unir constelação com representação de estados é raridade. Vamos só fazer uma ressalva. As constelações que estão na bandeira do Brasil não são representadas identicamente à vida real. Não é que todas as estrelas estão lá no céu, estão na bandeira também, porque vocês imaginam, né? Quanta estrela tem no céu, não ia caber tudo isso numa bandeira só. Então a ideia é mais que as constelações da bandeira sejam um lembrete, uma referência às constelações da vida real. A bandeira do Brasil nasceu em 19 de novembro de 1889, poucos dias, 4 dias depois da proclamação da República. E ela já nasceu mesmo com esse intuito de reproduzir, de fazer com que as estrelas simbolizassem os estados que formavam o Brasil. Vamos ver como é que era a bandeira na época. E vamos dar uma olhada no decreto que instituiu a bandeira para a gente observar uma coisa. Notem aí, são 21 estrelas que estão citadas. 20 para cada um dos estados e uma estrela para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio era a capital federal e era chamado de município neutro, que é um termo mais ou menos equivalente ao Distrito Federal. Ah, e os estados que formavam o Brasil em 1889 eram esses aqui. Mas então a gente teve aí, vocês viram, a primeira versão da bandeira do Brasil atual em 1889 com 21 estrelas. E agora vem uma informação bem interessante. A bandeira do Brasil não teve nenhuma modificação em sua estética, em seu desenho, entre 1889 e 1960. Foram 71 anos sem nenhuma modificação. Mas será que não houve nenhuma alteração no nosso território? Será que a organização do país, a distribuição do Brasil foi a mesmíssima entre 1889 e 1960? E a resposta é não. Na verdade, o Brasil mudou sim seu desenho interno, sua organização nesse período algumas vezes. Uma dessas modificações foi a incorporação do Acre ao Brasil e a transformação, o posicionamento do Acre como um território federal. Isso aconteceu em 1904. Na década de 40, a gente teve também outros territórios que foram fundados. O território de Rio Branco, atual Roraima, o território do Amapá, o território do Guaporé, atual Rondônia, e também os territórios de Ponta Porã e o do Iguaçu. Mas nenhum desses territórios foi contemplado com uma estrelinha na bandeira. Mas então, como eu disse, a bandeira foi mudada em 1960. E por que 1960? Porque naquele ano foi inaugurada Brasília, né? Foi modificada a capital do país, saindo do Rio de Janeiro para a cidade de Brasília, onde está até hoje. Então, naquele ano, a partir daquele momento, a bandeira do Brasil passou a contar com mais uma estrelinha. Uma nova estrelinha em homenagem a Brasília, certo? Errado.
Na verdade, a nova estrelinha foi colocada em homenagem ao estado da Guanabara, que foi o que o Rio de Janeiro virou depois de deixar de ser a capital nacional. Lembra que eu falei que havia uma estrelinha lá, quando a bandeira foi criada, uma estrelinha para representar o município neutro? Então, essa estrelinha foi atualizada e passou a representar o atual Distrito Federal, a representar Brasília. A nova estrelinha foi feita em homenagem à Guanabara. Vale destacar que essa mudança da bandeira, a adição da estrelinha para Guanabara, não foi uma coisa automática, não foi que mudou, né, se criou um novo estado e o país inteiro pensou, realmente, né, vamos mudar então, vamos criar uma estrelinha para Guanabara. Não, isso foi tema de um longo debate e muita gente até dizia na época que a modificação da bandeira era algo inconstitucional. Pouco depois da inauguração de Brasília, começou a ditadura militar aqui no Brasil. E é interessante observar como a ditadura deu sinais distintos, sinais variados em relação à possibilidade de se modificar a bandeira. Em 1968, a Lei 5.543 disse que os símbolos nacionais poderiam ser alterados quando houver, abre aspas, fato ou causa que determinem ou justifiquem alterações. Mas 3 anos depois, em 1971, foi sancionada a Lei 5.700, que dizia que, abre aspas de novo, são símbolos nacionais e inalteráveis a bandeira nacional e o hino nacional. Ou seja, a partir daquele momento, estavam proibidas as modificações da bandeira, houvesse a criação ou a extinção de estados. Essa proibição de 1971 criou as lacunas da representação que eu falei no comecinho do vídeo, que a gente vai avançar mais agora. Antes, eu vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, pedir a quem também não for inscrito que se inscreva no canal e dá um toque que nós temos o Clube de Membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês, você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Valeu! Mas então vamos lá. Eu falei que a lei de 71 proibiu as modificações da bandeira. Isso perdurou até 1992. Eu já vou explicar por que eu estou falando de 92. E aí eu refaço uma pergunta que eu fiz agora há pouco. Será que não teve nenhuma modificação no território do Brasil entre 71 e 92? O Brasil de 71 era idêntico ao Brasil de 92? Não, e não mesmo. Entre 71 e 92, a gente teve nada menos do que a criação de 5 estados. Primeiro veio o Mato Grosso do Sul, estabelecido em 1979. Depois Rondônia, que era um território e se tornou estado em 1982. E com a Constituição de 88, mais modificações. Veio a extinção do território de Fernando de Noronha, a transformação de Amapá e Roraima em estados e, por fim, a criação de Tocantins. Então vamos pensar, se Roraima, Amapá e Tocantins viraram estados em 88 e a bandeira só foi modificada em 92, eles ficaram então 4 anos sem estar na bandeira nacional. No caso de Rondônia foram 10 anos, né? Rondônia foi fundada em 82 e só foi aparecer na bandeira em 92. E o coitado do Mato Grosso do Sul ficou 13 anos fora da bandeira, de 79 a 92. O que houve em 1992 que permitiu as modificações da bandeira foi a promulgação da Lei 8.421, que fala sobre os símbolos nacionais. Essa lei, além de garantir a inclusão de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Amapá, Roraima e Tocantins, ela também deixou de maneira muito clara que a bandeira será sempre modificada se houver a criação ou a extinção de um estado. Ou seja, isso acabou com aquela disputa, né, que a gente viu mais cedo, se com a fundação de um estado a bandeira deveria ser modificada ou não. A lei também fala, né, a lei reforça aquilo que a gente viu mais cedo, de que a disposição das estrelas reflete o céu no Rio em 15 de novembro de 1889. E outra coisa também que a lei destaca é que a adição e modificação de estrelas tem que respeitar o padrão estético atual da bandeira. Uma curiosidade adicional sobre o histórico das bandeiras do Brasil é que por 4 dias a bandeira nacional foi essa aqui. Isso aconteceu entre a proclamação da República e o 19 de novembro, que foi quando a atual bandeira foi instituída, como a gente acabou de ver mais cedo. A inspiração para essa bandeira é muito clara, né? É uma bandeira quase que idêntica à bandeira dos Estados Unidos, trocando o vermelho e o branco pelo verde e o amarelo. Por sorte, o Brasil acabou não seguindo essa bandeira descaradamente copiada da americana. Mas, em outro aspecto, o Brasil copiou muito os Estados Unidos. Sabe no que? No nome. O Brasil, por muito tempo, se chamou Estados Unidos do Brasil. Isso mesmo, o nosso nome foi Estados Unidos do Brasil. Sabe como é que isso aconteceu? Sabe como é que isso acabou? Isso foi tema de um vídeo aqui do canal, que eu tô pondo aqui do lado para vocês conferirem. Passa lá e até mais.